Bom dia, alunos da segunda série. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de filosofia, para mais um momento de reflexão. Eu sempre digo isso para vocês e com vocês, que a filosofia, ela precisa ser entendida como um campo, uma área, e é justamente isso, um campo, uma área de reflexões. Nada de pensar a filosofia como algo complexo, distante, pelo contrário. A filosofia ela está e faz parte do nosso dia a dia. E é por isso que nós devemos ter um outro olhar para a filosofia, uma oportunidade de buscarmos através dela momentos de reflexão para a nossa própria construção enquanto pessoas, enquanto indivíduos que compõem uma sociedade, enquanto olhamos para a própria sociedade e dessa nós participamos, ajudamos contribuindo positiva ou negativamente. Então a filosofia é uma área extremamente importante. E um outro detalhe, olhar a filosofia não como uma grande descoberta de verdades absolutas, mas um campo para investigarmos diversas maneiras de pensar ou como se foi pensado, e assim construirmos o nosso próprio pensamento, distante daquela verdade absoluta, no sentido de nos tornarmos pessoas intransigentes, mas pessoas capazes de argumentar, termos condições de colocarmos no papel, em uma construção textual, em uma produção de texto, argumentos sólidos, tendo como fundamento pensadores históricos, pensadores que analisaram, investigaram e construíram toda uma história e que nós hoje temos a oportunidade de olhar para eles construindo a nossa própria narrativa, a nossa própria história. Então, o campo da filosofia ele é muito amplo e é muito bom de se estudar, de se investigar, e não só, vou ser aqui repetitivo, não só bom de se estudar, mas necessário. E veja bem, hoje nós vamos entrar em outro campo, o pragmatismo, tendo já estudado um pouquinho do ceticismo, do dogmatismo, do relativismo, e agora vamos entrar em contato com uma outra linha de pensamento, que é justamente o pragmatismo. Vamos lá. O nosso objetivo, discutir, analisar e sistematizar acerca das questões relacionadas à teoria do conhecimento. Então, nós estudamos o ceticismo, buscando entender como os céticos observam o processo do conhecimento, estudam o processo do conhecimento, captam o processo do conhecimento. Estudamos dogmáticos da mesma maneira, com o mesmo objetivo. Estudamos também aqueles que construíram o pensamento relativo ou relativismo também, buscando entender o relativismo a partir do seu olhar para com o processo do conhecimento, da construção do conhecimento. Não será diferente hoje o nosso olhar para o pragmatismo a partir do olhar pragmático para com o conhecimento. A nossa avaliação, deixa eu fechar aqui um instante, a avaliação, sempre, nós vamos trabalhar desta forma. A participação dos alunos, os comentários, a contribuição, tudo isso ajuda com o nosso desempenho, ou para o nosso desempenho, enquanto estudantes, alunos e também professor. Por que não? Então é uma troca, é uma via de mão dupla, eu costumo dizer isso para vocês. E a nossa avaliação busca, tem como objetivo chegar ao final da aula, olhando para o início da mesma e todo o seu percurso, se nós alcançamos o objetivo. O nosso objetivo proposto. Vamos estudar o pragmatismo? Conseguimos estudar, avaliar,
algo novo nos chegou, conseguimos, de certa forma, interpretar o pensamento, esse pensamento agregou. O nosso objetivo não é conhecer, não é discutir, conhecemos, discutimos, acrescentou, por isso a importância da avaliação. Voltando aqui, o primeiro nome que vamos entrar em contato é com John Jay, em sua vida e obra. Jay nasceu em Burlington, Vermont, no dia 20 de outubro de 1859 e faleceu em Nova York no dia 1º de junho de 1952. Então, observe que nós estamos aqui em um período de transição, deixando o século XIX e caminhando para o século XX. Meados do XIX, meados do século XX. Foi um filósofo e também pedagogo norte-americano, um dos grandes nomes da corrente pragmatista. Veja bem, entre 1880 e 1890, Jay estava fortemente influenciado pela filosofia clássica alemã, especialmente pelo neo-hegelianismo. Hegel, que também foi um grande influente dentro da filosofia do seu tempo e posterior, um pensamento difícil, uma obra que não é fácil de se compreender, mas que causou um grande impacto no seu tempo e posterior também ao seu tempo. No fim da década de 1890, se afasta do neo-hegelianismo e adota então o pragmatismo. Jay foi reconhecido como um dos fundadores da escola filosófica de pragmatismo, pioneiro em psicologia funcional, principal figura do desenvolvimento da educação progressiva norte-americana e aqui no Brasil da chamada Escola Nova. O pragmatismo constitui uma escola de filosofia estabelecida então no final do século XIX, mas que não se manteve única e exclusivamente norte-americana. Assim como outras correntes filosóficas, o pragmatismo se espalhou pelo mundo e é estudado até hoje mundo afora. Segundo essa teoria filosófica, o sentido de uma ideia corresponde ao conjunto dos seus desdobramentos práticos. Então, pragmatismo, uma ideia de praxis, de prática, de algo que se pratica. Não basta, então, o campo das ideias, mas ideias que vão se desdobrar em práticas. O sinônimo mais próximo de pragmatismo é objetividade. Vamos pensar só um pouquinho rapidamente. Se nós olharmos para trás, buscarmos o pensamento platônico, Platão ele vai eleger dois mundos. O mundo das ideias, o que ele chama de mundo inteligível, e o mundo material, que ele chama de mundo sensível. O mundo sensível é o mundo que se aproxima através e é percebido através dos sentidos, do toque, do cheiro, do paladar, daquilo que se ouve, daquilo que se fala. Então, este é o mundo sensível, das coisas materiais. E Platão vai dizer que esse mundo, ele é um mundo que perece, é um mundo que acaba, é um mundo, então, diminuto. Já o pensamento platônico para as ideias, ou o mundo inteligível, é aquele espaço da perfeição. E por que eu estou citando Platão aqui como exemplo? Se nós buscarmos a ideia pragmática, objetiva, é um pensamento que, se não buscarmos do campo das ideias para a prática, não tem sentido. E Platão já pensa que o mundo material ele não tem tanto valor e o valor maior se dá para o mundo das ideias. Que o ser humano, sendo ele, segundo Platão, um amante do conhecimento, do saber, ou um filósofo, vai alcançar um mundo melhor a partir do momento que ele alcançar o mundo das ideias.
essa também é uma das justificativas ou uma das respostas do porquê Sócrates acaba aceitando o seu julgamento e morrendo, tomando então a cicuta ou o veneno. Por quê? Porque para ele, alcançando então, passando, fazendo a passagem ou a morte, vai chegar ao mundo da perfeição, o mundo das ideias, o melhor mundo do que esse mundo que perece, que é o mundo material. Então, se nós trouxermos para o lado o pensamento pragmático, o pragmatismo vai dizer, olha, só tem sentido o campo das ideias se essas partirem para o desdobramento prático. Então, pragmatismo, prática. O pragmatismo é uma atitude de orientação, de olhar para as primeiras coisas, princípios, categorias, mas também olhar influente para as últimas coisas, seus frutos, consequências. Não tem sentido, então, a ideia deslocada de uma prática, a ideia deslocada de uma construção. Podemos aqui usar como uma analogia até mesmo uma construção. O sujeito que elabora, o sujeito que pensa, o sujeito que arquiteta uma obra, se ela não partir para a praxis, para a prática, não tem sentido algum, não tem consequência alguma, não tem fruto algum. Então, a ideia do arquiteto é ter a sua ideia em uma prática construtiva ou construída, habitável, tendo então a consequência da sua ideia, do seu trabalho, do seu pensamento. Numa analogia com o mundo animal, o pragmatismo é a postura do leão perseguindo sua caça. O foco está todo concentrado em seu objetivo, e o leão não se dispersa fazendo outras coisas que não estejam ligadas à obtenção de sua caça. Então, o foco, a ideia é a prática. Fazer, praticar, construir, executar aquilo que estava no campo das ideias. Vamos mais. É claro que compreendemos que o leão que se dispersa perde a caça e é por esse motivo que ele é pragmático. No entanto, em nossa vida cotidiana, precisamos nos dar conta que oportunidades são como a caça do leão. Ao nos dispersarmos com outras coisas não relacionadas ao nosso objetivo, corremos o risco de perdermos oportunidades permanentemente. Mas tem aqui um detalhe. Dá uma ideia, de certa forma, de um desumanizar. Quer dizer, se o sujeito foca totalmente na prática, pode correr também o risco de passar por cima de elementos, de momentos importantes, com a desculpa ou com a... Bom, a palavra melhor é desculpa, mas tendo o objetivo a ser alcançado como muito maior do que outros momentos a serem vividos. Então, nesse sentido, o pragmatismo pode levar o sujeito a riscos também. Quer dizer, permanecer tão focado, permanecer tão alerta, e aí se nós pensarmos em descargas de adrenalina, pensamos em um sujeito sempre pronto para a batalha, para a guerra, aquela velha frase, sangue nos olhos, a faca nos dentes, dá uma ideia aqui deste mundo que vivemos, altamente competitivo, que persegue metas, que estabelece objetivos, mas, e aqui é uma reflexão, pode levar o sujeito, de certa forma, a um desumanizar. Por isso, e agora buscando um pouquinho novamente da filosofia clássica, a preocupação dos filósofos à época, ou daquela época, e que se estende até nós hoje também, uma filosofia humana, que olha para o ser humano com as suas demandas, suas dores, suas aflições, buscando uma melhor forma de viver consigo mesmo e com o mundo que nos cerca. Então, o pragmatismo acaba podendo levar o indivíduo a se tornar ainda mais tão individualizado e não perceber realmente o mundo em sua volta com
outras nuances, de outras formas, de outras maneiras, até o seu relacionar. Imagine, em nome do meu objetivo tão pragmático, eu passo por cima daquilo que realmente tem valor, que são as pessoas e os valores relacionados às convivências, ao ser humano como ser humano, não só olhos voltados aos objetivos, e aqui muito voltado aos objetivos materiais. A pessoa dispersiva pode até ter objetivos definidos e vontade de concretizá-los, mas ela se espalha tanto que não sobra energia para fazer o que tem que ser feito. Então, tem um ponto positivo de focar, de ser determinado, de observar os pontos importantes, sim, não desprezando então um pensamento pragmático, mas com toda a cautela para acabarmos não nos tornando, de certa forma, robotizados. O que lhe falta é justamente objetividade em suas ações. Veja, muitos daqueles que são chamados e considerados coach vão se utilizar de pensamentos assim. Algo pragmático, muito mais prática do que sentimento, emoção, e que tudo deve ser colocado em um segundo momento para que a praxis, para que a prática, para que a objetividade alcance o ponto maior, a objetividade, o ponto maior, de maior importância. A pessoa faz um monte de coisas o tempo todo, está sempre ocupada, mas no final das contas todo esse trabalho não rende nada. Por quê? O objetivo continua lá como uma ideia no horizonte. Então, o pragmático ele vai buscar essa ideia que está no horizonte e trazer para ser então desenvolvida na prática. O que leva então ao pragmatismo é a perspicácia somada aos objetivos definidos. Muito bem. A pessoa sabe exatamente o que ela deve fazer e se mantém fiel ao caminho traçado. Ou seja, um sujeito prático. Deve ser feito. Temos o campo das ideias. Vamos buscar deste campo para a prática. Agora veja essa expressão como ela é tanto curiosa quanto também perigosa. Custe o que custar. Não se deixando se distrair ou se desviar. Novamente, corremos também aqui um olhar para o perigo. É importante, precisa sim manter o foco. Vamos pensar no sujeito enquanto estudante, que é o caso de vocês, ou trabalhador em qualquer área. Mas a vida prática não deve ser também tomada a todo custo. Obviamente que devemos buscar sim a concentração, devemos manter o foco, devemos ter objetividade. Se não tivermos objetividade, vamos cair naquela situação de Alice no País das Maravilhas. O sujeito que não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Óbvio, temos que ter foco, mas não podemos perder aqui a humanidade. Esse é o detalhe. E é o que vamos ver numa frasezinha para finalizarmos a aula daqui a pouco. Uma das maiores ameaças ao pragmatismo é a emotividade excessiva. Veja que, pensando aqui esse comentário, essa frase, emotividade excessiva. No fundo, ninguém se desloca da emoção. Mas há um grande perigo quando se pensa o pragmatismo com tanta violência, ou o objetivo com tanta violência, tanta gana, determinação. Justamente a emotividade, eu vou trocar pela expressão humanidade. A pessoa muito emotiva, que leva tudo para o lado pessoal, se frustra com facilidade. Tem certa razão? Tem. Se decepciona? Todos nós passamos por isso. Quando alguém não faz o que ela esperava, ou mesmo quando ela não alcança o objetivo proposto. Porém, nós temos que ter um olhar cauteloso, porque nós somos seres emotivos. Nós somos seres emocionais. E isso ninguém vai conseguir tirar de cada um de nós. Muito, muito, muito difícil. A não ser uma questão aí doentia, uma psicopatia ou algo semelhante. Mas do contrário, somos seres emotivos.
E a emoção faz parte até da nossa vivência enquanto seres humanos, a nossa troca de experiência e também do nosso trabalho. E não é porque eu me torno uma pessoa prática, com o objetivo, que eu necessariamente tenha que perder o meu foco emocional também, ou não deixar ser trabalhado pelas minhas emoções. Aí é onde encontramos, por vezes, situações de muita frieza, muita indisposição com o outro, até mesmo a falta da empatia. Então veja, nós estamos estudando mais um pensamento, mais uma escola filosófica, o pragmatismo, e devemos ter um olhar, conhecer. Obviamente nós temos nossos sonhos, objetivos, desejos, mas somos humanos. Me lembra um pensamento que diz assim: conheçamos todas as fórmulas, todas as técnicas, todas as práticas, parafraseando aqui, mas quando tocarmos um ser humano, que nós sejamos outro ser humano. Então, que sejamos práticos, segundo o pensamento pragmático, obviamente aqui sejamos não é uma imposição, mas estamos pensando o pragmatismo, mas sem perdermos a humanidade. Ok? Vamos caminhar para o final da nossa reflexão. Pois bem, como eu coloquei anteriormente, vamos finalizar a nossa reflexão com uma frase de Gilberto Amado. O pragmatismo é uma filosofia de técnicos, não é uma filosofia de homens. Ou seja, o perigo de nos transformarmos em praticante de ideias com objetivos, com tanto foco, com tanta determinação e perdermos a própria humanidade ou as sensações, sentimentos, emoções. Então, o pragmatismo tem o seu valor, nós precisamos refletir sobre isso, é uma escola filosófica, mas como todo o pensamento abordado até agora, reflexões, conhecer e formarmos a nossa própria ideia, construirmos os nossos próprios argumentos. Ok? Finalizaremos aqui. Estou à disposição de vocês, como sempre coloco. Na dúvida, entre em contato, vamos conversar, vamos trocar ideias. Pensem na filosofia como este campo de conhecimento para o nosso crescimento intelectual, argumentativo, capacidade de argumentação, tá bom? E na dúvida, novamente, entre em contato. Beleza? Conto com vocês para a próxima aula e até lá também com as nossas aulas presenciais. Um abraço e até!